Gente, boa noite. Vamos começar aqui nossa live. Só esperando um pouquinho o Padre Thiago chegar. Vocês já vão dizendo aí pra gente se estão ouvindo direitinho, se tá chegando tudo certinho aí, ok? Vocês vão falando pra gente aí como tá o som, se tá chegando tudo certinho. É só esperar o Padre Thiago entrar pra gente começar. Se vocês quiserem também, deixando a pergunta de vocês durante a live, também a gente vai tentando responder. Tá bom? Tá ouvindo certinho? Som tá legal? A imagem? Como é que tá aí? Só aguardando. Podem deixar o comentário de vocês aí, viu, gente? Só chamar ele aqui, ó. Boa noite, Padre Thiago. Boa noite, Jéssica. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, e o senhor? Graças a Deus, tudo beleza. Então, tá bom. Então, Padre Thiago, pra gente começar, gostaria de pedir pro senhor fazer uma oração pra gente dar início. Uhum. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a Deus essa oportunidade que você também, né, Jéssica, proporciona e também, né, abençoando essa outra série de lives, né, que você também vai fazer para que a gente possa ter sempre a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Senhor Deus de bondade, abençoai a nós, dai-nos sabedoria, que o vosso Espírito Santo nos conduza para que esta oportunidade seja também de graça e de salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Padre Thiago, Muito pra bem. gente começar, gostaria de pedir pro senhor, então, falar um pouquinho o que é espiritualidade pra gente começar. Uhum. Muito bem. Então, muita gente que está, eu estou vendo as pessoas que estão chegando, já pessoas, né, muitas conhecidas e tudo mais. A espiritualidade, que é o tema dessa nossa conversa, é um conceito que ultrapassa e não é simplesmente da Igreja Católica ou muito menos do cristianismo. Então, a primeira coisa é essa: todo mundo é bem-vindo para a gente poder discutir e conversar um pouquinho, até mesmo as perguntas, porque a espiritualidade ela diz respeito àquilo que é o ser humano. Qual que é a nossa diferença das outras coisas nesse mundo? O ser humano é um ser que é diferente já, primeiro, por ele ter um princípio de vida, como a gente pode dizer, a alma. Ou seja, o ser humano já é diferente de alguns objetos, né, das plantas, que por mais que as plantas já tenham vida, o ser humano tem instinto, tem desejos, vai crescendo, né, também vai se desenvolvendo também na intelectualidade. Mas o ser humano, desde que ele existe nessa terra, ele tem uma coisa que é perguntar-se de onde ele veio, para onde ele vai. O ser humano sempre teve inquietações, né? O que me motiva, sempre procurou conversar sobre isso. E é então essa área, podemos dizer assim, bem, um conceito bem grande, bem amplo, de que a espiritualidade é justamente esta nossa conexão, ou nós, como podemos nós olhar para dentro de nós mesmos, para a gente ser feliz, para a gente entender também um pouco mais sobre a nossa vida, sobre a origem de tudo. Então, a espiritualidade, ela está ligada a algo que todo ser humano tem. Mesmo quem não acredita em Deus, mesmo quem seja de outra religião, tem a espiritualidade, porque é verdadeiramente, né, uma característica do ser humano, né, que também se reconecta ou se conecta com a natureza, com aquilo que nós chamamos, né, aquele que nós chamamos de Deus. Então, de modo bem geral, a espiritualidade ela é uma característica nossa do ser humano.
e ela vai nos ajudando, ou também, se a gente não liga para essa dimensão, para esta área, a gente vai também tendo consequências ruins. Mais ou menos Não, isso, né? Não sei se. não, sim. Então eu vou começar, Pai Thiago, com uma pergunta que eu achei assim, vamos dizer, que muita gente pode estar sentindo nesse momento, né? Que faz muitos questionamentos, onde está Deus, como que fica a fé e tudo isso. Então essa Uhum, primeira pergunta, eu achei ela bem interessante, porque ela fala um pouquinho disso. Então a uhum. pergunta é: será que foi Deus que nos enviou esse vírus? Ele que tanto nos ama, nos enviar algo tão ruim para nos tornarmos pessoas melhores? Como assim? Uhum, Até porque acho que essa pandemia não mudou muitas pessoas. Quem era bom continuou sendo bom e quem é ruim, a mesma coisa. E tantas pessoas boas morreram. Então, assim, eu achei essa pergunta muito interessante porque eu acredito que tem muita gente se fazendo esse questionamento, né? Onde está Deus? Será que foi Deus que enviou? uhum. Então, o que o senhor pode dizer para a gente? Bom, essas perguntas eu acho muito interessante porque elas têm a ver com aquilo que o ser humano sempre se perguntou, não só diante de situações como estas, mas também ao longo da sua história. O ser humano, desde que ele está aqui no mundo, ele tem essa questão, porque no fundo, essa pergunta é: se Deus é tão bom, por que que ele permite coisas ruins? Né? Por que que nem todo mundo aprende, nem todo mundo muda, seja com coisas boas ou coisas ruins? Então, essa questão é uma questão fundamental para nós. A própria filosofia, né, como ciência, como área do conhecimento do ser humano, também sempre procurou, né, de algum modo, dar, né, respostas a esses questionamentos. Também podemos dizer que as grandes religiões, as grandes linhas de espiritualidade no mundo inteiro, ao longo da história, também procuraram dar respostas a tudo isso. E, né, claro, a nossa fé cristã, ela também tem uma resposta. Porque nós podemos, né, ter muitas respostas, podemos dizer assim. Então, como a gente está querendo tratar espiritualidade de um modo mais amplo também, como o tema é espiritualidade, então, mesmo sendo padre, eu acho bom a gente ter também essa noção de que existe um campo mais amplo de pensamentos, né, das ciências humanas, e do ser humano de modo geral. A gente tem que estar aberto a isso também. Então, muitas foram as respostas e muitas são as respostas. Na própria pergunta, a gente foi percebendo que existe aqui algumas coisas que são bem características da vida cristã, né? Por exemplo, a ideia de ter um Deus, de esse Deus ser bom, né? Tudo isso já ajuda a entender que a gente pode responder como cristãos, como católicos, como católico posso responder a partir de algo diferente, que é a nossa fé cristã. Por isso que eu estou aqui junto, né, quem conhece a casa paroquial, logo na entrada tem esse espaço que é uma espécie de capela, né, que temos então a imagem do Bom Jesus de Congonhas, temos nosso padroeiro São Brás, temos uma imagem de Nossa Senhora, também temos esta Bíblia aqui, eu coloquei justamente para a gente poder é, é, lembrar dessa experiência nossa cristã. Bom, então, em primeiro lugar, como que a gente vai responder isso? Ou como que a nossa fé cristã nos ajuda a responder? Porque eu também não tenho nenhuma pretensão de esgotar ou de ser o dono da verdade. Estou falando a partir da experiência minha de vida e da vida cristã. O que que a vida cristã, a religião cristã, né, a Igreja Católica, ela nos apresenta diante desta questão muito séria? Que é justamente, cadê Deus? Se Deus permite, se Deus é tão bom, por que que ele permite o mal? Por que que essas coisas? Por que que tem gente que não muda? Bom, isso tem a ver com aquilo que nós entendemos como experiência de Deus. Jesus Cristo, e aí por isso que eu, né, trago aqui a imagem da cruz, para mostrar que para esta resposta, Jesus ele não quis usar uma resposta teórica.
Porque, como eu falei com vocês, essas perguntas até hoje o ser humano está tentando desvendar o que está acontecendo, como que a gente pode responder isso. Então, não é, eu falo a partir da fé cristã, católica, não é bem por esse lado que eu respondo. Também não do lado do sentimento. Porque se a gente for olhar o sentimento, tanto nessa pandemia e como outras situações, a gente vê gente boa que morre, gente que às vezes, né, e também entra, né, nessa questão, por que gente inocente ou pessoas que não tinham nada estão sofrendo, estão merecendo isso. Então, também não é por esse lado que Jesus responde essas questões e que nós também entendemos. Tudo isso só pode ser entendido para nós, agora eu falo como cristãos, e entendidos diante da vida e daquilo que Jesus realizou por nós, sobretudo assumindo a cruz. Por isso, a cruz, ela é para nós a grande resposta de Deus para esse tipo de questionamento. Por que eu falo isso? Porque Jesus ele veio para mostrar, em primeiro lugar, que Deus ele é pai, paizinho, pai amoroso, Abá. Então, a primeira questão é que Jesus, ele como filho de Deus, veio até nós. Então, nós cristãos acreditamos que Deus não só sabe, não só é bom, mas ele se encarnou, assumiu a nossa carne, a nossa identidade. Então, a primeira coisa interessante é essa. Nós não temos um Deus que conhece só, né, ou só como se fosse pouca coisa, né? Só por ter nos criado, mas ele veio e assumiu a nossa identidade, né, mais profunda. Assumiu tudo aquilo que nós somos, né, a forma de nascer, tudo como nós também fazemos. Então, Deus, ele mais do que uma resposta teórica, mais do que mandar um recado, como ele já havia mandado e falado outras pessoas, ele veio e assumiu, né, nos trouxe o seu rosto, né, deu, como a gente pode dizer, sua cara a tapa, né? Ele se apresentou a nós. E quando ele veio aqui, então a gente já vem uma resposta diferente. Então, Deus, ele conhece o sofrimento humano. Deus sabe que nós sofremos, que nós morremos, né? Sabe que nós vivemos tudo isso. Mas ele fez uma experiência que aí nos ensina a responder isso daí. Ele assumiu, sobretudo, a morte, a dor mais sofrida, todos os tipos de dor. Jesus sentiu a dor física, só a cruz, já dá para ver pela própria imagem aqui, você vê como que Jesus assumiu a dor física. Então, é algo que é interessante, importante a gente perceber, porque nós estamos nesse mundo. Doenças sempre tivemos, vamos ter, porque estamos sujeitos a isso. Nós somos frágeis. O ser humano não nasceu para ficar aqui para a eternidade entendida nesse sentido aqui nesta terra, né? Nós, como todas as outras coisas da natureza também, nós nos refazemos, nós morremos, nós perecemos. Então, a dor física, ela é uma dor que todo mundo tem. Não é a primeira pandemia que a humanidade enfrentou e graças a Deus nós temos muitas coisas boas, né? E por isso muita gente, né, não morreu graças a esse conhecimento adquirido ao longo da história. Isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente acha, né, que está tudo perdido. Não, pelo contrário. Graças a Deus e graças ao conhecimento do ser humano, a gente tem conseguido salvar muitas vidas, preservar muitas pessoas de tantos sofrimentos maiores. Então, a dor física é algo que é presente. Pandemia não é a primeira que nós estamos enfrentando deste modo. Já enfrentamos outras pandemias, né, o ano passado e outras ondas, mas nem sempre chegaram aqui na nossa região, né, especificamente, ou pior ainda, nem sempre não foi uma coisa tão geral e que travou tudo. Então, a primeira coisa é essa. Então, ninguém precisa ficar assustado que isso é uma coisa que sempre aconteceu. Não é uma coisa que a gente deve se acostumar, mas já demos passos importantes. Então, voltando.
Jesus, então, experimentou a dor física, experimentou a traição, a dor moral, podemos dizer assim. Ele sofreu, né, ameaças, ele foi julgado injustamente, Jesus foi, né, maltratado de várias formas. Então, Jesus também assumiu esta dor, que nós podemos dizer a dor do inocente, a dor de quem só fez o bem e recebe coisas ruins. Recebeu, por mais que Jesus tenha falado coisas que desagradassem aquela elite, tanto religiosa quanto política, não era, né, de nenhuma forma uma razão para ele poder ser morto tão violentamente como ele foi. Então, aí está a grande questão. Onde está Deus? Como está Deus? E aí é por isso que eu falo da cruz. Então, Jesus, no alto da cruz, ele é a síntese de todo ser humano que sofre, que está na pior das piores situações. E nesta situação, Jesus, ele, né, sempre, né, em todo aquele contexto de sofrimento, ele também sentiu o silêncio de Deus, do Pai, né? Inclusive, né, no Getsemane, desde o começo, né, daquela preparação para a cruz, para a sua entrega, e sobretudo até o salmo que Jesus rezou, né, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo que Jesus estava rezando. É como, podemos dizer, é a expressão máxima do ser humano que se pergunta, cadê Deus? Eu não fiz nada e estou sofrendo, o povo não fez nada e está sofrendo, cadê Deus? O que Deus faz? Cadê o Pai? E aí, nessa hora, Jesus ele dá a grande resposta. Deus, ele não ficou, e eu falo agora Jesus como Deus, ele não fez, como eu falei, uma resposta teórica, não existe uma resposta pronta. O ser humano vai continuar, e a filosofia e tantas ciências humanas vão se debruçar sobre isso. As religiões também, mas para nós cristãos, a atitude de Jesus de assumir toda a nossa dor e em nenhum momento reclamar, em nenhum momento blasfemar, abandonar a missão, em nenhum momento deixar de falar a verdade. E aí ele faz a experiência de ir até o mundo dos mortos, é onde o ser humano, que aí lá não tem mesmo jeito. A pandemia, a doença, a gente ainda consegue certas situações contornar. A morte ninguém consegue. Então Jesus foi até lá, até o mundo dos mortos, e lá de dentro, onde tudo estava esfacelado, acabado, ele ressuscita, ele renova, ele dá um outro sentido. E ele mostra que há um projeto e um Deus que é conosco aqui no sofrimento e em todos os outros lugares. Então a resposta, podemos dizer assim, que Deus nos dá, não é uma resposta qualquer. É Ele mesmo que veio até aqui. Ele é solidário, sofre conosco e nos fala, a gente precisa olhar para frente. A gente precisa olhar para o sonho de Deus, para tudo aquilo que Ele nos prepara. Não sei se conseguiram, né, quem está nos acompanhando, né, entender, porque a resposta a essa questão da vida cristã, ela passa por isso, pela experiência, pelo encontro. Só podemos entender essa resposta se a gente se encontra com Deus que carrega conosco a cruz, de um Deus que assume a nossa dor. E Ele nos aponta que nesta vida, aqui estando, a gente vai olhar para frente, a gente vai conseguir muita coisa sim, mas além disso, a gente vai conseguir, né, ter, né, a esperança que a vida é a palavra final. Então, a gente sofre como Deus sofre com as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, as pessoas que não conseguem ter hospitais, né? Porque tem uma pessoa amiga lá dos Estados Unidos, ela está até perguntando, ela gostaria de aprender, de entender o que está aqui, a gente agradece, né? So, vou falar em inglês rapidinho, só me desculpem, né? So, Sophie, we are here. I hope you can understand us, but please stay with us. We are talking about spirituality and this pandemic time,
ok? Thank you for your presence here. Então, desculpa, só porque ela tá aqui conosco, ela sempre participa das nossas lives, né? Também eu participo das lives que ela também faz. Bom, então, é claro que Deus sofre com as pessoas que não conseguem ir ao hospital, com os cientistas que não tiveram, e até hoje, infelizmente, né, os pesquisadores, sobretudo do Brasil, que nem sempre têm apoio. Por exemplo, essa vacina de Oxford, ela tem brasileiros que estão à frente, brasileira, se não me engano, uma pesquisadora que está à frente. Então, a gente vê que Deus também está acompanhando esse pessoal que está tentando, os profissionais da área de saúde, todo mundo que está aí, ele está conosco, está dando conforto, está dando coragem e está nos apontando o caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho da entrega, é o caminho da vida, é de quem aceita. É preciso aceitar que há coisas que a gente não consegue mudar. Mas também Deus nos dá coragem para a gente poder caminhar e fazer outras coisas, né? Olhar para Deus não como quem olha para alguém ruim, pelo contrário, entender que por trás e sempre conosco esteve e está alguém que nos ama muito. Essa é a nossa diferença, essa é a nossa resposta. Deus nos ama sim, meu irmão, minha irmã. Ele sofre conosco, com todos nós. Acho que tem ajudado, não sei, pelo menos algumas pistas de reflexão, né? Não, sim, padre, também eu acredito que a gente também não pode acreditar que tudo o que acontece foi Deus quem mandou. Porque o mal existe, né? Então, assim, as coisas acontecem, né? E Deus, às vezes, permite que algo aconteça para nos transformar em pessoas melhores, né? Assim eu acredito. Isso. Essa resposta que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, uma situação de pandemia, é claro que tem toda a contribuição humana. Ela teve origem lá na China, todos nós sabemos, e ela veio até nós, e a diferença dela é que ela não é, sobretudo a origem dela, podemos dizer assim, até mesmo para chegar aqui no Brasil, não veio dos mais pobres, não. Não veio de gente ruim, não. Veio de gente que tem dinheiro para viajar. E por que ela espalhou tanto? Porque as pessoas hoje têm facilidade, têm avião, têm meio de transportes, né, muito eficientes. Então as coisas espalham. A gente tem contato, a gente vai e volta, as pessoas viajam, né? Tivemos, com certeza, isso veio ou pela Europa, ou pessoas, né, da Ásia que vieram, não sabemos. Mas o importante é que as pessoas vieram daqui, foram para lá. Então, isso é causado, ou pelo menos, por exemplo, só a forma de espalhar já mostra que é contribuição humana. Não foi Deus que falou, você vai pegar essa doença e vai para lá. Outra coisa, essa doença, essa pandemia e outras também, elas são quando o ser humano tem um contato muito estranho com a natureza. Então, com certeza, não sei, aqui eu estou falando assim, a partir de outras reflexões também, né? Tem até tá entrando aqui o aniversário, não é o aniversário do dia, não, até porque teve achei que fosse o aniversariante do dia que estava entrando aqui. Mas essa questão desses tipos de doença, por exemplo, como a gripe aviária e outras coisas, são quando o ser humano vai entrando em certas áreas, em certos lugares que não são próprios. Então a gente vai colocar a Deus, né, nessa história. E como você falou, né, também Deus, ele quer que a gente cresça por conta própria. A gente não é marionete de Deus, que ele faz tudo para a gente fica de braço cruzado. Não, ele quer que a gente trabalhe, que a gente dê a nossa contribuição e, com certeza, né, a grande contribuição humana em toda essa situação. Então, assim, somos nós que causamos isso e a gente quer colocar na culpa de Deus, né? Então, às vezes, nós somos muito egoístas, né? Assim, desculpem, né, a franqueza, ao colocar a culpa só em Deus, né? Bom, sim. Vamos passar para outro, porque senão o nosso tempo... Desculpa, o padre empolga. A Jéssica ajuda. né? Então, a outra, padre, como não se deixar abater durante esse tempo de provação? Uhum. Essa é a grande questão. Tendo esperança, cultivar a esperança. Para nós cristãos, né, a esperança ela é uma virtude teologal, uma virtude que vem de Deus, que Deus nos dá sempre de olhar para a realidade, saber sim, estamos
né, está difícil, é complicado, mas nós temos que ter esperança. Temos que ter atitudes de amor e perceber quanta coisa boa que isso pode, ou essa situação pode fazer. Eu tenho falado alguns ultimamente que a gente deve parar de colocar tudo como problema. A gente deve colocar como oportunidade, né? Como oportunidade. Então, estamos tendo oportunidade de olhar para frente, de ter, né, outro olhar. Como que a gente faz isso? Como cultivar a esperança? Através da espiritualidade, através da oração, através de um autoconhecimento, de contemplar outras coisas e outras áreas na vida, né? A gente vai conseguir manter isso quando a gente quer, né, algo novo, algo diferente. A gente não deixa morrer essa esperança em nós. Mais ou menos isso, não sei se ajuda, pelo menos algumas Ah, pistas, né? não, com certeza. É, com as celebrações transmitidas, muitas vezes nos distraímos. Às vezes estamos e permanecemos assim. Como Uhum. podemos permanecer mais focados na celebração? Isto. Agora uma pergunta bem específica, né? E é uma questão, algumas dicas muito práticas. Primeiro, é natural que seja diferente, né? A gente estar na igreja, que a gente tem todo um ambiente, um contexto, a gente se prepara para aquilo ali. A nossa casa, a gente tem muitas distrações, o nosso trabalho, né, como no dia a dia. E aí está, a primeira coisa é essa, a gente se preparar, né? A gente deve se preparar e conhecer a nossa realidade. Claro, alguém que tem filhos, uma família numerosa ou alguma situação, isso com certeza vai influenciar mais uma pessoa que vive sozinha ou um casal, nisso pode se organizar de maneira melhor. Mas a primeira coisa, ou a mais importante é essa, você se preparar espiritualmente. Por isso eu falo até na missa de manhã, né, que se você vai acompanhar a missa, por exemplo, domingo de manhã, 8h30, que é o nosso horário, né, todo mundo está convidado a participar, né? 8h30 da manhã, você está lá na cama, você está nas cobertas, aqui nesse frio aqui da nossa região, tá? Você está quentinho, você está escutando a missa, e a missa também tem momentos que a gente, né, consegue relaxar, consegue ficar mais tranquilo. É claro que você vai dormir, é claro. Ou então, se você está fazendo comida, né, que é 6 horas mais ou menos, ou então acabou de estar fazendo uma caminhada, uma corrida, ou fazendo alguma coisa dentro da sua casa que você. Ou o pessoal está lá na sala vendo televisão, fazendo um monte de coisa, a outra pessoa está fazendo um churrasco, o outro está cantando uma música. É claro que vai ter dificuldade, né? Então, o que, que é? Você preparar e conhecer. Se você sabe que você não pode mudar, se você não pode mudar o que está todo ao seu redor, você pode mudar a si mesmo. Então você pode ir para um lugar melhor. Então, escolha um quarto, escolha, né, a sala, ou um lugar, ou até o quintal, ou algum lugar que você consiga se concentrar. Primeira coisa, esteja bem preparado. Se é pelo telefone, se é pela televisão, se é pela rádio, coloque próximo, coloque alguma coisa que te lembre a oração. Por exemplo, está num espaço que você tem uma imagem ou um espaço agradável diante da janela que você consegue contemplar, ou pegar a liturgia. Então você tem que ter elementos para você se concentrar, né? Desligar o telefone, ou colocar no silencioso, deixar ele quieto, avisar para as pessoas, olha, eu vou participar da missa, né? Então, né, me deixe mais tranquilo, né, para que você consiga fazer isso. Agora, é um desafio. Eu falo para mim, como padre, né, porque é a primeira vez que a gente tem que celebrar, né, são 4 meses que todos os dias a gente tem celebrado diante, né, da tela, é tudo muito novo, é tudo muito estranho, né, no começo, mas tudo passa, a gente vai se acostumando também. Então, eu consigo hoje, claro, rezar muito melhor na missa transmitida, transmitindo a missa, justamente porque eu fui me concentrando, justamente porque eu fui, né, me organizando para que eu possa, né, perdão, rezar mais. Então, o desafio para quem está em casa é maior, né? Então, é isso, fecha a porta, né, se concentra, reze antes,
né? Vá cantando, né? E isso vai te ajudando a você perceber que, como eu tenho falado, a celebração é virtual, né? Mas ela é real, é presença mesma do próprio Deus entre nós. Então, acho que deu para ajudar algumas dicas, pelo menos aí. Sim, com certeza. A próxima. Sinto falta do sacramento da volta. Podemos confessar também à distância? Exemplos, ligações, Uhum. chamadas de vídeo e tal. Bom, logo no início da pandemia, e sobretudo pela Semana Santa, a igreja deu uma orientação que eu vou falar. Bom, primeiro, não existe o sacramento da volta ou confissão, né? Aqui, com certeza, alguém do Emaús, né, que fez, né, como nós, né, Jéssica, o movimento. Então, às vezes, usou esse termo aí. Não só a gente do Emaús, outras pessoas também. Então, falando sobre a confissão. Confissão sacramental, ela não pode ser de maneira virtual, né? Não pode fazer pelo telefone, ou mandar mensagem, ou escrever um bilhetinho e o padre dá absolvição. Não. Porque o sacramento da confissão, como estamos falando de uma igreja, de uma fé que parte do encontro com Jesus Cristo, nós, nós devemos perceber que a confissão, e aí só até uma ajuda, a pergunta me deu essa oportunidade, espero que me entendam. Porque o que é a confissão? Por que a gente tem que confessar diante do Padre? Porque a gente não é anjo. Eu sempre falo isso, a gente não é anjo. Anjo não tem corpo como o nosso. Não tem, ele é um ser espiritual. Então, anjo, se fosse se confessar, ele não precisaria de um padre. Mas nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso. Nós precisamos de que alguém diante de Deus, em nome de Deus, de fato nos aconselhe, nos escute, nos fale, né, de fato nos dando o perdão. Também toda ofensa que alguém faz, agora para nós entendemos assim como católicos, ele o faz como igreja, porque quem é batizado é igreja, e se você sai, foge da graça, se você peca, você também está fazendo uma ofensa à igreja. Você também se tornou frágil, o pecado nos fragiliza. Então, se você está frágil, você precisa de alguém que te fortaleça, de alguém que esteja com você junto para te voltar, fazer voltar à comunhão com Deus. Então, por isso que não dá para ser virtual. Mas, e outra coisa, a igreja não proibiu as confissões, né? Mesmo na nossa arquidiocese com as orientações e normas, não estão proibidas as confissões, com todas as questões, inclusive eu mesmo atendi muito poucas, mas atendi algumas confissões aqui sim. O que a igreja nos convida neste tempo? Existe no Catecismo da Igreja Católica, depois vocês procurem, tem na arquidiocese, procura lá no site da arquidiocese, tem lá das normas, você procura essa expressão, contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? Sobretudo para quem realmente não pode, né, se expor nesse tempo de pandemia. Quem já tem doenças graves ou, né, a saúde um pouco mais frágil, quem tem mais idade. Então, o que é a contrição perfeita? A contrição perfeita é justamente quando você, diante de Deus, diante de um arrependimento total e real, firme, inclusive a expressão é essa, quando você detesta o pecado, detesta as consequências do pecado e firmemente faz o propósito de voltar, né? Nós entendemos que, claro, Deus, ele ajuda e perdoa também. Isso não exclui nem tira o valor da confissão sacramental, de modo algum. Né? Para nós cristãos, neste tempo de pandemia, a igreja recomenda e ela, né, oferece, né, esta palavra da contrição perfeita. Procurem depois do catecismo. Então, não dá para fazer virtual, infelizmente, né? Inclusive, no mundo virtual, é muito fácil da gente hackear, da gente ter muitos problemas, e também não é a mesma coisa. A confissão é um encontro com Deus, um momento de oração, né, profundo, né? E também não vem com essa história, né? Com a contrição perfeita é diferente. Eu pedi perdão a Deus que eu fiz uma besteira. Não, é de fato algo que você sente, você detesta o mal,
você diante da sua consciência, você, né, confessa-se no desejo e, né, de estar diante de um sacerdote, mas diante dessa impossibilidade ou dessa dificuldade. Você se arrepende e faz de tudo para não mais pecar. Beleza? Perfeito. Padre, a comunhão espiritual pode nos aproximar mais de Deus? Sinto muita falta de comungar. Em meio à pandemia, não consigo manter um diálogo com Deus através da comunhão espiritual. Se Uhum. sim, como posso me aproximar mais? Bom, a comunhão espiritual, como eu falei, ela é real, ela é algo sério. A igreja sempre ofereceu, né, esta consciência da comunhão espiritual. É difícil, né, porque, como falamos, a Eucaristia não é uma coisa simplesmente virtual, ela é algo real, um alimento. Jesus ofereceu, nos deu um alimento verdadeiramente. Mas tem uma reflexão de Dom José, que é o bispo de Divinópolis. Claro, ele escreve esse texto, entra lá no site da Diocese de Divinópolis. Ele fala, né, respondendo algumas pessoas, aqui a pergunta foi muito profunda, a gente sente junto com vocês, a gente deseja fazer o melhor. Então, eu estou citando esse texto por causa que Dom José ele fala uma coisa interessante em relação a isso, né? O alimento pode parecer pouco, insuficiente para a nossa vida de fé, mas é o que todos nós temos. Então, a primeira coisa é essa: você que tem essa dificuldade, você não está sozinho, não. Mas é isso que nos tem alimentado. Às vezes, quando a família está passando por dificuldade, né, financeira, qualquer outra coisa, às vezes não tem alimento para todo mundo o suficiente. Mas o que tem, que é dividido, que é partilhado, aquilo ali sacia e nos dá para mais um dia, mais uma oportunidade. Então, a primeira coisa é essa: quando a gente olha para tantas outras pessoas que também estão conosco, estão sofrendo, a gente consegue, né, ter um olhar diferente. Outra coisa importante, como eu falei, se concentre, participe da celebração verdadeiramente, envolva-se, se prepare. Existe a liturgia diária, hoje tem os aplicativos, os sites, né, procure lá o aplicativo da Arquidiocese de Mariana. Você consegue, né, encontrar lá a liturgia daquele dia. Então, leia antes, procure pegar a palavra de Deus, meditar, procure também ter outros momentos de espiritualidade, porque a espiritualidade ela é algo que vai perpassando toda a nossa vida. Então, a gente deve, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Tem o ditado, né? Então, a espiritualidade ela é fortalecida quando a gente vai, né, se fortalecendo, né, nesse alimento, porque a palavra de Deus é alimento. Inclusive, na missa, quem participa das missas da nossa igreja matriz, percebe que onde é lida a palavra e onde é celebrada a Eucaristia, onde o padre consagra o pão e o vinho, são duas mesas que são muito parecidas. Mesmo material, mesmo formato, podemos dizer assim, para mostrar que ali são duas mesas: a mesa da palavra e a mesa da comunhão. Então, são mesas, ou seja, mesa a gente recebe alimento. Então, a comunhão também pela palavra, ela também é real, ela é forte. E é ela que nos alimenta também. E a missa que nós transmitimos e que os outros padres também estão transmitindo, ela verdadeiramente é para nos ajudar agora. A gente precisa também de procurar outras formas, de procurar rezar mais, aprender a rezar. Eu já gravei um vídeo e eu quero depois fazendo ao longo da semana, ajudando também um pouco as pessoas, para essa questão da leitura orante da palavra de Deus, né, para que a gente possa aprender a se alimentar com outras práticas, mas sobretudo com a palavra de Deus. Então, a comunhão espiritual na missa, ela parece insuficiente porque, de fato, não é a mesma coisa da missa. Claro, não é a mesma coisa. Mas aquela reflexão de Dom José, eu acho importante. Ela é
parece, de fato, ela é pouca diante da grandeza da Eucaristia que é celebrada e comungada. Mas é o que é possível e todos nós estamos nela. Então, né, estamos nessa situação. Então, né, acho que isso possa ajudar a responder isso daí. Estamos juntos aí. Tá bom? Nossa, e, padre, mais ou menos em cima disso, a gente ouve também muita gente falando, eu não consigo rezar, não consigo me Uhum, concentrar para ter um momento de oração e tal. uhum, E a gente vê também que é uma coisa que eu acredito, que às vezes Deus está no pequeno, né? Porque às vezes eu não consigo fazer aquela oração lida, mas eu uhum, tiro, por exemplo, 5 minutos e me conecto com Deus. Então, assim, uhum, eu acho que isso é muito válido, né? Porque às vezes a nossa conexão com Deus é assim mais profunda do que simplesmente eu pegar uma oração e ler. uhum. Bom, Porque o a que você gente também pode ouve falar? muito isso. Uhum. É mais ou menos isso, pode concluir. Não, porque eu achei que você tinha parado, você deu uma pausa. Bom, essa pergunta e essa observação são importantes. Primeiro, o que é rezar? Né? O que é orar? Né? Orar ou rezar, né? A palavra, inclusive às vezes a gente fala de orar achando que está indo contra a orações rezadas, mas escritas. As duas palavras aqui a gente trata como sinônimos. O que é isso? Você usou a palavra conectar, né? Jovem, né? Usa uma palavra. A teologia usa, né, a palavra, ou usa mais a questão da abertura de coração, o encontro. A oração, eu vou usar como eu posso dizer? Assim, a oração, ela é abrir o nosso coração para Deus. Né? A oração é estar diante de Deus e conversar com Ele, né? Como a gente está conversando aqui, né? É intimidade, oração é intimidade. E existem várias formas de rezar, né? Até mesmo dentro da vida cristã, da vida da Igreja Católica, nas outras igrejas, outras religiões, existem muitas formas, né? A espiritualidade é isso, né? É como nós vamos nos reconectando, vamos nos, né, religando a palavra religião, né? Conosco mesmo, com Deus e tudo mais. Então, o que é rezar, né? Rezar é a gente conversar com Deus e a gente apresentar para Deus o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. Por isso, a oração vai muito além de fórmulas. Quando Jesus, né, estava lá com seus discípulos, eles pediram uma oração. Jesus, ensina-nos a rezar. Então, quando Jesus ensinou a rezar, era justamente, e o que Jesus nos ensinou são atitudes. Não foram palavras para serem decoradas. Já no começo, por exemplo, eu estou especificando falando do Pai Nosso, né? Quando Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso, ele não ensinou uma fórmula para a gente decorar. Ele ensinou como nós devemos nos relacionar com Deus. Só pelo Pai Nosso. Primeiro, Deus é Pai, é Paizinho, é Abá, né? É Pai Nosso, é família, é coisa de coração, é coisa de dentro do peito. Então, oração tem que ter esse estar diante de Deus. Você pode estar diante de Deus no meio de um show, do maior confusão que esteja, mas se você tem a capacidade de estar ali, abrir o coração, desculpe o seu exemplo não é bom, mas estar diante de Deus, abrir o seu coração, você entra em estado de oração. Depois Jesus nos ensinou que o lugar de Deus ele é santo, a gente deve reconhecer a presença, o lugar de Deus. Oração é olhar para a nossa necessidade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, uma oração verdadeira. Olha, hoje eu não estou bem, Senhor, eu não estou bem. Então você fala isso para Deus, você reza isso, você, né, vai pensando, mas o que Deus quer me falar? Como que eu vou poder fazer isso? Né, seja 5 minutos, 10 minutos, meia hora. No Pai Nosso, Jesus também nos ensinou que né, a oração é compromisso com as pessoas, com o perdão, o que eu vou fazer, né, que atitudes eu vou tomar. Resumidamente, eu acho interessante alguns pensamentos em relação, sobretudo esse tempo de pandemia, como que a gente pode vivenciar um pouco melhor. Porque parece ser um paradoxo. A gente tem mais tempo para rezar e a gente não consegue rezar direito às vezes, né? Justamente
Então agora a gente tem todo o tempo do mundo para rezar, para estudar, para fazer um monte de coisa que a gente gostaria, mas é aí que a gente encontra a maior dificuldade. Porque o problema, como eu falei, começa conosco. O problema começa dentro de nós, né? Quando nós nos dispomos a abrir o coração para Deus, a nos concentrarmos, e aí tem várias formas, né? E aí eu vou indicar algumas orientações aqui que acho que é bom para as pessoas, né, rezarem melhor. Então, quando eu me abro isso, ao coração a isso, eu consigo rezar melhor. Santo Inácio de Loyola, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que a gente deve fazer da nossa vida, do nosso trabalho, a nossa oração. Ou seja, a gente deve colocar tudo como também em oração. Não só entregar o trabalho, mas tudo a gente vai fazer o melhor, porque a gente também está diante de Deus, a gente quer fazer o melhor para servir os outros também. E Santo Inácio também fala uma coisa interessante. O que sacia a nossa alma não é rezar muito, não é falar muito, não é conhecer de cabo a rabo, né? Cabo a rabo assim, de A a Z, do primeiro livro ao último da Bíblia, ou qualquer outro texto, ou qualquer outro livro de espiritualidade. O que sacia a nossa alma é saborear as coisas internamente. Ou seja, o que sacia a nossa vida de oração é a gente saborear. Pode ser um pouquinho, pode ser igual você falou, 5 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser meia hora que eu estou saboreando a presença de Deus, aquela palavra, eu consigo ter força e aquilo ali vale para a vida inteira, para o resto do dia. Agora, algumas dicas bem concretas para a oração, para a gente se concentrar, porque tem vários tipos de oração, mas algumas coisas são básicas. Primeiro, o lugar, a postura sua, se você vai rezar. Tem gente que gosta de rezar andando, né, caminhando, correndo fica um pouco difícil, mas caminhando, tem várias pessoas, mosteiros, a espiritualidade cristã, né, tem isso, então é importante. Tem gente que gosta de estar na natureza, aqui, nossa cidade, nossa região tem, né, é fantástico para isso também, mas tem gente que gosta de estar debaixo de uma árvore, um lugar adequado. Primeira coisa, então, esse lugar. Depois, a postura. Se você vai se sentar, se você já tem costume, já se acostumou a rezar, né, no chão, ou com um tapete, ou com uma pequena almofada, alguma coisa, com a coluna acertada, você não vai rezar assim, né, que você vai ficar com dor de coluna. Mas se você tem uma postura, sentado, por exemplo, uma cadeira que seus pés estejam bem apoiados, na sua coluna esteja reta, esteja apoiada, isso já te dá uma disposição melhor. Você está alerta. Você não está assim, então deitado na cama, escorregando, né? Você vai dormir, você não vai se concentrar. Então, uma postura firme, uma postura normal, sem coisa artificial, você não está incomodado, uma roupa própria para isso, você não vai com uma roupa que está te pinicando, uma roupa que está incomodando, que vai ficar repuxando, mas estar bem, então, fisicamente. Alguém colocou aqui, gosta de fazer uma oração sempre antes de deitar. Então, se é antes de deitar, você não vai fazer uma oração, por exemplo, mais demorada, uma oração que você tenha, por exemplo, antes de deitar, você vai agradecer a Deus, fazer seu exame de consciência, então isso é próprio para aquele momento. Agora, se você vai fazer, por exemplo, a meditação da palavra de Deus, né, no final do dia, que você já está cansado, você já trabalhou, já fez um monte de coisa, aí fica comprometido. Então, só voltando um pouquinho à questão da postura, também a respiração. Né? Eu sei que você, a Laura que falou, porque eu respondi, porque eu vi aqui ao vivo. Aqui. Eu estou me lidando mais ou menos com essa história de live, é a primeira vez assim que eu faço live mesmo assim, então a gente vai aprendendo. A respiração. Né? A gente é muito... E a gente não sabe, por que eu não estou concentrando? O próprio respirar já demonstra que você não está se conectando com o seu espírito. Inclusive, a palavra espírito significa o quê? Sopro. Ruar, né? E sopro. Então, espiritualidade é o sopro, é a respiração, é a vida. A oração é a nossa vida, é respirar as coisas de Deus, né? Respirar Deus, se envolver da presença dele. Então, se você não se concentra nem na sua respiração, como é que você vai escutar Deus? Como é que você vai conseguir? Então, você tem que estar bem. Eu sempre recomendo inspirar profundamente, sempre pela narina, soltar pela boca, né? Boca, eu só tenho uma.
né? Inspirar e soltar, depois você vai se acalmando. Aí sempre tem alguma frase, né, por exemplo, que você pode fazer conjunto com a respiração, ou algum refrão meditativo, por exemplo. Eu gosto muito para me concentrar, quando você vai inspirando, né, e depois expirando. Então, Senhor Jesus, né? Então, vem Espírito Santo, né? Acho que a Laura mesmo está falando da questão, ela faz yoga. A yoga, né, o yoga e outras técnicas orientais, sobretudo, de outras religiões ou de outras questões, tem técnicas interessantes, mas para nós cristãos, que eu queria dizer, né, a respiração é nesse sentido de você se acalmar, de você se colocar. Então, os monges cristãos, né, a espiritualidade cristã também nos coloca isso, né, justamente só para a gente perceber o seguinte, né, o que eu estou falando aqui, para você se concentrar na oração, você tem que estar bem com a respiração, né, tranquila, você está concentrado, você está atento. E como eu falei, é saborear as coisas. Às vezes você tem uma palavra, alguma coisa que te... A gente reza até com aquilo que nos incomoda, né? Até com aquilo que nos incomoda. Mas você se preocupa com aquilo ali, você retoma. Os monges cristãos usam a palavra que era meio engraçada, que é ruminar. O que é ruminar? É o que a vaca faz, né? Os bovinos fazem. Eles têm dois estômagos, né? E aí aquele alimento, né, que é processado, depois ele volta para a boca para ser processado de novo, para depois ser digerido. Então, ruminar é isso. Você escutou aquela palavra, você algum acontecimento, alguma coisa está te colocando para encontrar com Deus, para a espiritualidade, né, para viver essa oração. Você não fica querendo rezar muita coisa, tem que rezar tudo, não. Aproveite aquilo, então retome um pouco depois. Então são algumas dicas que eu dei, né, assim, né, bem simples, mas que podem fazer a diferença, né? Então é difícil sim rezar, né, mesmo a gente tendo tempo, mesmo não tendo muita ou normalmente muita coisa na rua, mas a gente tem condições sim, tem textos muito bons, temos livros, temos muitas oportunidades da gente também aprender a rezar melhor. Então não fica preocupado se você não conseguiu, reze isso, né? Reze isso. Né? Eu não consegui rezar direito, não foi muito legal, mas fale para Deus, olha, Senhor, eu não consegui, é isso daí, e vamos lá, seguindo em frente. Né? Deus é nosso amigo, Ele está conosco sempre. Tá bom? Sim. O padre, eu acho que o nosso tempo deve ter uns 10 minutinhos ainda que nós temos. Então, para finalizar. Jesus, já? Que isso? Já, deixa eu ver. Para finalizar, padre, hoje em dia se fala muito em inteligência emocional, né? Uhum. E surgiu uma pergunta em relação a isso, sobre como a espiritualidade pode nos ajudar nessa cura emocional que a gente tanto busca, né? Uhum. Aí, como que a espiritualidade pode nos ajudar nisso? Bom, como eu falei, cada ciência ou cada área do conhecimento humano dá a sua contribuição. Então, para nós cristãos, ou para nós entendemos que a espiritualidade, que a fé, ela é como o carro-chefe, ou aquilo que vai colocando tudo no mesmo trilho para a gente poder seguir. Ou seja, a espiritualidade é aquilo que vai conectando tudo, né? Para uma vida boa, ou para uma vida adequada, para uma vida, né, feliz, tudo é importante. Né? Então, o conhecimento científico, por exemplo, o conhecimento científico, ele ajuda sim na vida de oração, na nossa espiritualidade. Então, por exemplo, o que eu acabei, algumas dicas que eu falei, por exemplo, da questão da postura, né, tudo mais. Claro, por mais que as religiões sempre trabalharam isso, hoje nós temos estudos que comprovam que a fé realmente ela é importante, que a própria psicologia, vários conhecimentos humanos nos ajudam a entender. Então, tudo ajuda, tudo contribui. A inteligência emocional é justamente perceber isso, que é uma outra área importante. A gente precisa também conhecer as nossas emoções, a gente precisa conhecer os nossos sentimentos, como que a gente vai responder às coisas, como que são as nossas características,
Os gregos tinham uma frase muito interessante, conhece-te a ti mesmo, né? Em otis auton, né, em grego. Depois, os romanos melhoraram um pouquinho, né, com outros elementos. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhecer, é importante conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando que eu não estou bom, o que não me faz bem, que tipo de situação e, sobretudo, as nossas emoções. Porque a gente não pode, a gente tem que conhecer para justamente perceber, ah, não, isso daqui é algo que acontece ou algo que eu posso melhorar, ou é uma característica, uma situação que eu não consigo controlar. Então, por exemplo, se você vai se concentrar para a oração, né, e você acabou de acontecer um acidente grave na rua, ou um barulho muito grave, e você se desconcentrou. Vai adiantar você ficar com muita raiva, você vai ficar assim, não, meu Deus, você vai começar a blasfemar, a xingar, sendo que você, né, pode ou poderia, às vezes, ajudar, socorrer aquela pessoa, vai ser a melhor oração que você vai ter, né, porque a oração é também ação, né, por exemplo, grandes santos, né, grandes santas, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, né, Santa Dulce, as duas, elas trabalharam situações mais difíceis, as pessoas mais complicadas, as pessoas que ninguém queria, e elas faziam daquilo ali a oração, ou seja, e elas sabiam controlar, inclusive, né, falando de autoconhecimento, autocontrole, né, como que a espiritualidade dá, vou só dar esse exemplo aqui de Santa Teresa de Calcutá, né, Madre Teresa de Calcutá. Uma vez ela foi pedir para uma pessoa muito rica ajuda para os pobres. E como a gente faz, né? Ela pediu, né? O que você pode me dar para os pobres? Estendeu a mão para aquele moço lá, aquele homem lá. E aí, o que o cara fez, o homem fez? Cuspiu na mão dela, puf, cuspiu. Ela fechou a mão, abriu a outra mão e falou assim, isso daqui você deu para mim. Agora, para os pobres, o que você vai dar? Né? Então, Santa Teresa, ela nos mostra, porque se fosse eu, ou sei lá, eu faço assim por mim, assim, a gente olhando à primeira vista, a gente não teria emocionalmente, tem que ter muita fortaleza de espírito, de alma, de ânimo, controle psicológico, para a gente poder reagir de uma maneira adequada. Então, se fosse alguém que cuspisse na sua mão, tinha gente, né, com certeza, quem está aí, às vezes até daria um tapa para o moço, alguma coisa assim. Mas como ela é uma mulher de oração, sempre foi uma mulher de oração, de profunda espiritualidade, e o que ela estava fazendo era rezar, porque ela estava ajudando, a espiritualidade é isso, é você não ter separação. Ah, eu estou rezando agora, eu estou trabalhando. Não. O meu serviço, a minha ajuda é também espiritualidade, quando eu trabalho, quando eu me oferto para os outros, né, sobretudo. E aí, né, quando a gente tem esse controle, como Santa Teresa teve, pela sua espiritualidade e o seu controle emocional, né, ela então conseguiu a conversão daquele homem, né, porque logo dali ele conseguiu ajudar e depois, com certeza, né, se tornou um benfeitor da obra, né, dela. Então, tudo é importante, né? O conhecimento emocional, psíquico. Gente, não é fácil. Olha, eu sei que não é fácil para ninguém. Imagina para quem não tem, não se preocupa ou não se dedica a pensar na questão emocional, porque às vezes a gente vai se revoltando ou qualquer outra coisa, ou quem já tem alguma dificuldade maior ou alguma até doenças psíquicas, né, psicológicas, né, são situações, alguém, ou podemos dizer assim, não só doenças, mas fragilidades. Então, precisa a gente se conhecer, é preciso a gente usar, né, também os outros conhecimentos. Eu sei que, né, já aproveitando aí, que para Padre, quem... vou interromper o senhor só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa para não cortar o senhor falando e vou abrir de novo, pode ser? Porque aí não vai Pode, cortar o senhor falando. então tá Porque bom. senão eu tô com medo de cortar o senhor falando. Tá bom, então tá bom. Tá? Sem Então eu vou problema. encerrar e já chamo o senhor de novo. Tá, Porque aí a beleza. gente finaliza. Então tá.